Caríssimos, sejam bem-vindos a mais um Aprendiz de Direito. Eu sou o Wilton, aluno do nono período de Direito, e hoje vim trazer aí uma continuação do tema anterior que nós falamos sobre tributos. E hoje vamos tratar aí sobre taxas, um dos temas mais importantes dentro de tributos, porque ele é bem complexo. Então, venha comigo. Taxas. Aonde podemos encontrar taxas no âmbito jurídico? As taxas elas estão dispostas ali nos artigos 145, parágrafo 2º da Constituição Federal e também no artigo 77 ao 80 do CTN. Venha comigo para fazermos uma leitura desses artigos. Artigo 145, parágrafo 2º da Constituição. Taxas em razão do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. E também, segundo ao CTN, no artigo 77, que nos diz que as taxas cobradas pela União, Estados, Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou utilização efetiva ou potencial de serviços públicos, específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Galera, para a gente possa aqui interpretar melhor aqui essas taxas, aqui o próprio artigo 77 ele nos diz que as taxas elas são cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelo município. Então podemos atrelar aí uma competência comum. Então uma competência onde qualquer um desses entes eles têm competências assim para instituir as taxas. De uma outra forma, ele diz para a gente que o efetivo ou potencial serviço público. Então são duas formas que se pode cobrar taxas, né? Pelo serviço público ou o exercício de polícia. E esse serviço ele tem que ser específico ou divisível. Então o que vem a ser aí um serviço específico ou divisível? O serviço específico destinado àquela pessoa e divisível para me saber o quanto aquela pessoa está utilizando daquele serviço para que assim eu possa cobrar uma taxa. Ô Hilton, mas então todo mundo pode cobrar taxa aí, tanto a União, estados e também os municípios? Sim, companheiros, todos eles podem cobrar taxas. Porém, o que diferencia um de outro é o seu fato gerador. Lembrando que a taxa ela tem um efeito vinculado, ou seja, ela é vinculada a uma contrapartida do ente público. Então o ente público ele só pode cobrar uma taxa de mim se ele fizer algo para mim. Digamos assim, se ele faz um serviço para mim e esse serviço é específico, é divisível, ele pode cobrar essa taxa. Mas quem está fazendo? A União, ou Estado, ou município? Somente um desses, aquele que estiver fazendo esse serviço para mim, ele pode assim instituir as taxas. Muito importante esse tema, galera, porque ele também é muito controverso. Temos várias súmulas vinculantes e também súmulas não vinculantes que regem aí o tributo taxa. Como por exemplo aí, temos aí a súmula vinculante número 12, a súmula vinculante número 19, a 29 e a 41. E temos também as súmulas 545 do STF e a 670. Pessoal, podemos notar aí que então existem duas espécies que podem ser ensejar a taxa, que é o serviço público e o serviço de polícia. Para ser serviço público, então se faz necessário ele ser um serviço específico e divisível. Então se for um serviço geral, ele não pode sim ensejar uma taxa, como por exemplo a taxa de iluminação pública. Essa taxa era muito cobrada antigamente, só que hoje o STF entendeu que não, que é inconstitucional. Por que ela é inconstitucional? Porque ela é um serviço público? Sim, é um serviço público. Porém, eu consigo dividir quanto que eu estou utilizando daquele serviço público. Ou aquele serviço lá, só eu que consigo utilizar, ou é uma benfeitoria que é feita para todos, todo mundo que trafega ali naquela rua ali, ele acaba sendo beneficiado ali dessa iluminação pública. Então, isso foi levado até o STF, onde o STF editou aí uma súmula, que é a súmula 670.
onde o governo, não cumprindo a resolução dessa súmula, ela se tornou agora aí uma súmula vinculante que obriga, assim, atrela todos os entes a cumprir sua exigência. Então a súmula número 41, ela traz que é inconstitucional a cobrança de taxa de iluminação pública. Mas vamos pensar, vamos supor que na minha cidade, por exemplo, que é a CEMIG, aqui em Minas Gerais. A CEMIG, ela dispõe desse serviço de iluminação pública e obviamente ela quer cobrar por isso. E ela cobra de quem? Do município, da prefeitura. E a prefeitura não podendo mais, então, pagar essa conta, né? Ela, o que ela fez? Ela ficou com um rombo gigantesco. E através desse rombo, como ela não pode mais cobrar uma taxa de iluminação pública devido à súmula vinculante número 41, o que eles fizeram? O governo entrou com uma emenda constitucional, onde foi a emenda constitucional número 39, que instituiu a cobrança de contribuição de iluminação pública, a COSIP. Em contramão, uma outra taxa também muito específica, muito controversa, que foi a taxa de coleta de lixo. A coleta de lixo ela foi ratificada, através de uma súmula vinculante número 19, ela foi ratificada e considerada como constitucional. O STF entendeu que a taxa de lixo ela pode ser sim um serviço específico e divisível, porque eu consigo ali dividir para aquela rua, por exemplo, quanto que eu tenho que dispor de dinheiro para que aquela rua seja atendida. E se passar o carro, por exemplo, naquela rua e não passar numa outra, aquela outra não é beneficiada. Então ela é um serviço específico e também divisível. Pessoal, mas existem também algumas taxas que elas não podem ser cobradas devido a serem uti-universe, ou seja, com utilidade a todos, como por exemplo, polícia. O serviço de polícia que temos, ele é um serviço que eu não consigo ensejar ali se ele é específico e divisível, porque ele atrela a todos daquela região. E outra coisa também é o serviço de limpeza urbana. Então não confundam limpeza urbana com taxa de lixo. A taxa de lixo é constitucional. A limpeza urbana não pode ensejar taxa, porque a limpeza urbana ela beneficia a todos. O STF também, através da súmula vinculante número 12, ele colocou o seguinte enunciado: a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas, ela viola o disposto 206, artigo 4 da Constituição Federal. No entanto, a cobrança de taxa pela matrícula nas instituições federais, ela é inconstitucional. Isso diante da súmula vinculante número 12. Por fim, vamos tratar do poder de polícia. Quando falamos do poder de polícia, não estamos lembrando ali do Estado em si, que exercendo o poder de polícia militar, polícia civil e assim por diante, mas sim do poder de polícia de fiscalizar. Seria o poder de fiscalização, isso é atrelado a um poder do Estado, como por exemplo, eu tenho lá uma empresa que eu preciso de um alvará sanitário. Então esse alvará sanitário, essa fiscalização, que é o poder de polícia, que ele pode ensejar assim a taxa de fiscalização. Legal? Pessoal, próximo tema agora vamos tratar sobre contribuições de melhoria. Então fique conosco.